Meu, Cacau desanimado, né? Mano, vamos. Vai Eu começar tô o lendo um BT Papo. negócio aqui, peraí. Ah, tá. Não, agora ele vai estudar pro BT Papo agora. Aí, ó. Tá louco? É. Processou já 3 irmãos, por isso tá assim. É, Preocupado agora. tá preocupado com o texto bíblico. Ai, meu Deus. Aí, vamos alinhar a câmera aqui. Para, mano, com isso. Ô. Oi, mano, para. Eu nem tô mais vendo filme de terror. Eu acho que crente. Eu tô agora achando que crente não deve ver filme de terror, cara. Isso realmente não leva a nada. Sei lá, tô pensando nisso aí. Mas vamos lá. Roda a vinheta, Rafa. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem. Começa mais um BT Papo, senhor Cacau Marques, aqui diretamente do YouTube e agora também em forma de podcast nas plataformas digitais. Exatamente. Onde chegamos, Spotify, hein? tudo o resto. Tudo, Spotify, Deezer, Amazon, Apple, em tudo quanto é lugar tem agora o BT Papo também em áudio pra você. E ó, já temos ouvintes novos. Foi só colocar só em áudio, já apareceu gente nova. Poxa, agora estamos ouvindo o BT Papo e tal, que legal. Mas, Cacau, muito aleatório. Eu coloquei o 10 e já fui direto pro 13. É isso, é que a gente age conforme as possibilidades, né? Conforme os voluntários podem fazer artes e tal, a gente vai aqui se adequando também à agenda da galera, mas agora a ideia é que todo o BT Papo saia simultaneamente aqui no YouTube às 11 horas da manhã e simultaneamente, eu já falei simultaneamente? Acho que já, né? É. Ou seja, simultaneamente e ao mesmo tempo também no YouTube, no Spotify, Deezer, Amazon, no site e apps de podcast. Senhor Cacau Marques, adivinha, BTD não para. A gente vai estar em Fortaleza. Alô, Nordeste! Alô, Nordeste, estaremos em Fortaleza no dia 24 de junho de 2023. Eu, você e Pedro Pamplona abordando o mesmo tema, espiritualidade para uma sociedade cansada. A gente quer muito ver a galera do Nordeste lá neste BTD. E o link para você se inscrever tá aqui na descrição deste BT Papo. Vai ser Especialmente massa. a galera de Fortaleza, né? Porque tem lugares do Nordeste que são bem longe de Fortaleza. Exato, a gente fala, é que o pessoal reclama que não tem nada no Nordeste, mas tem, ó, eu vou estar de novo lá, lá em Recife com a galera, no Alicerce Debate, o Cacau teve ano passado, foi sensacional. Esse ano eu vou estar com o Kenner Terra lá. Vai ter BTD em Florianópolis, eu vou divulgar no próximo BT Papo. Que não é Nordeste, link, mas... Que não é Nordeste, enfim, eu já tô misturando tudo. Mas é praia também, enfim, né? Aquela coisa toda. O Brasil é um único povo. Mas, ó, vai ter o BTD em Fortaleza, tá? E ano que vem vai ter BTD em Natal. Nossa! Vai ter BTD em Natal, cara. Porque o senhor Igor fica prometendo. Mas onde vai ser? Na ponte de Natal. Só conheço o pessoal lá da ponte. Não, você não entendeu? Vai ter no Natal, mas onde vai ser? Nossa! Eu caí nessa, Brasil, eu caí nessa. E é Natal, isso. Natal, que é uma das duas capitais nordestinas que eu não conheço, mas dizem que é muito legal. Sério, cara? Legal, eu comi e é uma culinária bacana, gostei de comer lá, hein? E, Cacau, é óbvio, né? Quer aprender teologia, tem que aprender teologia com a gente na Escola Bibotalk de Teologia, porque a gente tem aula ao vivo toda semana, módulos sensacionais. Cacau, já está no forno, hein? Já está no forno sendo temperado aí pelo Espírito Santo, um módulo sobre o Espírito Santo, eu, você e Guilherme Nunes, cara, simplesmente sensacional. Vem estudar na EBT comigo, com o Cacau Marques e amigos e professores convidados, beleza? Isso aí. Tá? Sensacional. Pergunta de hoje para este BT Papo que vamos responder aqui, Cacau. Crente pode processar outro crente? Ou seja, posso levar um irmão meu à justiça? Posso processar alguém que me causou algum dano e, consequentemente, então quero resolver isso na justiça? É uma pergunta que recebemos e ela pode parecer uma resposta simples, mas temos um texto de Paulo aí que dá pra gente discutir, mas a pergunta é essa, senhor Cacau Marques. Posso levar o meu irmão à justiça? Meu irmão me causou um dano, vou levar à justiça, preciso resolver diante do tribunal dos homens. Esse é aquele tipo de pergunta que a gente não gosta muito, porque é pergunta de tipo pode, não pode, né? Então... Exato, mas não vamos ter como fugir. Já respondemos, a gente não gosta, Cacau, aliás, a gente, né? Quer dizer, aqui.
É que agora eu tô do lado errado da câmera, agora as câmeras tá trocada. A gente barra você não gosta, mas a gente já respondeu umas 3, né? Mas assim, a gente não gosta, é média. É a média de nós dois. É a média, Porque boa, você não boa. se importa e eu odeio. Então quando soma, não gosta. Olha aí, é verdade. Boa, tá certo. Não, e eu agradeço a sua humildade, Cacau, em Mas por responder que as perguntas. Não, mas por que... Quais foram as 3 que a gente respondeu? A gente respondeu? Pergunta pode, não pode? Ah, é bom, eu não lembro. Foi mal. Acho que não, né? Não sei. Talvez tenha. Eu não tô conseguindo lembrar tudo agora. Não, eu também não lembro todos, cara. Não, é do pode não pode, eu acho que a gente não responde. Agora fiquei curioso. Rafa, põe o reloginho aí, porque agora fiquei curioso. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. 1 hora depois. Não, cara, pior que não. Olha aí! Esse era o verdade. primeiro pode não pode. Esse será o primeiro pode. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Como entender? Não tem a ver com pode ou não pode. A gente até fugiu disso, né? Nesse Fugiu podcast. disso. Inclusive, Que outra ficou coisa. sensacional esse aqui, que é o BT Ficou Papo de massa. número 8. Nossa, E é sensacional. o mesmo texto, né? Exatamente. O mesmo texto de hoje. Antes, né? A gente. Não, é esse mesmo- é o Não, mesmo mesmo capítulo. capítulo. Mesmo Só capítulo. que a gente vai até o 11 agora e a gente começou a partir do 12 no outro. Mas é o mesmo texto. É o mesmo texto. Pauta resolvendo as mesmas encrencas parecidas, né? Depois teve qual a importância dos amigos da jornada. Mano. É isso aí. Olha aí. Pregadores podem usar o chat GPT? Pode ou não pode? Ah, pode, não pode. Verdade. Temos uma aí, Se bem temos que... Não, se bem que... Vamos lá. Hum. A pergunta foi essa? Ou isso foi só o título do vídeo? Não, a pergunta foi: pregadores podem usar o chat GPT? É a pergunta que a gente respondeu. E aí eu creio, mas tenho dúvidas. E depois, líder centralizador, o que fazer? Não E aí foi ficou- só essa e mesmo do depois chat GPT. Deus já só do chat GPT, que foi sensacional também, tava bem na aura da discussão. Mas a gente não curte essas perguntas do pode ou não pode, porque realmente... É claro que tem, né? É claro que tem orientações que a gente pode dar, mas tem que conhecer história, é meio complicado às vezes. É que Mas hoje... raramente são regras gerais. Então, falar como se fossem regras é muito complicado porque você não está na situação específica. E Exato. princípios, eles se manifestam em situações específicas. Exato, Regras, elas preveem algumas coisas, mas os princípios, eles orientam situações específicas. Então é muito complicado isso. Mas nesse caso específico, é mais sobre a interpretação de um texto do que simplesmente responder se pode ou não pode, entendeu? Por quê? Porque toda essa questão se baseia em um único texto, que é ali em 1 Coríntios 5 e 6, né? A questão tá no 6, mas ele começa ali no 5. Então, eu encaro esse nosso vídeo de hoje mais como um daqueles vídeos em que a gente olha para um texto específico e tenta entender o que está sendo dito ali, e dali a gente tira os princípios a respeito da nossa vida e tal, Legal. do que simplesmente uma resposta que pode ser dita com pode ou não pode, Tá, né? legal. Que Esse poderia teu muito bem ser assim, o vídeo, se o vídeo fosse assim, poderia ser simplesmente assim, pode, aí alguém fala assim, pode, aí, all the world does Legal, pode. Então, Cacau, é que assim, esse teu disclaimer, ele faz sentido pelo seguinte, é que nós temos um texto em 1 Coríntios capítulo 6, Perfeito. que numa primeira leitura dá a entender que não é bom que a gente faça isso. Não é bom que a gente leve casos entre irmãos para a justiça, certo? É por isso que a gente tá aqui fazendo, por isso que a gente tá aqui fazendo, você fez esse disclaimer. E aí tentar agora entender esse texto de Paulo, né? Mas vamos lá, eu estou curioso para ouvir as suas E eu tô curioso para elucubrações. ouvir a sua elucubração, viu? Porque eu Olha também aí, sou vamos lá, curioso. bora, Bill. Eu li aqui alguns caras e, assim, eu quero entender isso dentro de um contexto mais moderno. Não achei tão convincente, mas Gordon Fee, né, tem o seu comentário de 1 Coríntios, eu dei uma olhada nele, dei uma olhadinha no Leon Morris, né, e dei uma olhadinha no nosso amigo, né, o grande N.T. Wright. Mas vamos lá, Cacau. Porque assim, a resposta seria, então, respondendo a pergunta, cristãos podem processar outros cristãos? Podem levar para a justiça irmãos na fé? A sua resposta? Minha resposta é... Depende. Boa. Gostei. Depende, isso. Adoro. Ou então assim,
Não, essa resposta depende, não ia talvez ser boa. Eu daria uma outra, eu diria pode, mas nem sempre deve. Pronto, longa, então né? a gente tá na mesma página. Pode, mas nem sempre deve. Olha só, vamos pegar lá. o texto aqui. Vamos começar Vamos. de 1 Coríntios 6, direto. Depois a gente pode voltar um pouquinho, né? Beleza. Mas olha só, 1 Coríntios 6, a partir do versículo 1 ele já entra esse assunto, né? Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferir sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças, prejuízos, e isso contra irmãos. Daria para ir até o 11 ali, mas a parte aqui é mais aqui, né? A parte do processo, do processo. Do processo legal. Sim. Então, inclusive até... Vamos lá, vai. Fala. Inclusive... Não, inclusive até a questão do 11 e do 10 e do 11, alguns especulam que esse processo que um irmão está movendo contra o outro pode envolver questões financeiras, né? Pelo fato de abordar ali a questão de ladrões, avarentos e tal, enfim... Alguns especulam que pode ter sido alguma questão financeira que foi parar lá. Mas vamos lá. Vamos falar da comunidade que não deu conta do BO. Vamos primeiro entender o que o texto diz, depois vamos tentar jogar essas hipóteses também. Mas assim, primeira questão aqui. Ele está dizendo o seguinte... Ele não está dizendo que não haverá conflito entre as pessoas, ok? Ele não está dizendo isso, porque isso acontece. E aqui mesmo em 1 Coríntios ele fala que há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, é importante que haja, inclusive, né? Então ele sabe disso, mais lá pra frente ele fala. Em Filipenses tem lá a briga da Evódia e Sintique, que ele tenta resolver também. Essas coisas acontecem, como aconteceu com ele e com outros irmãos, tá bom? Como, por exemplo, Himeneu e Alexandre, né? Que a questão das blasfêmias e tal. Então, ele tá falando... Ele não tá dizendo que não haverá conflito. Contudo, ele diz que esses conflitos seriam melhor resolvidos se fossem julgados dentro da igreja. O que seria julgar esses conflitos dentro da igreja, gente? Julgar esses conflitos dentro da igreja significaria levar a pessoas da igreja cuja sentença seria respeitada por ambas as partes e por causa da sua sabedoria, por causa da aplicação bíblica do princípio da aplicação escriturística ali do princípio. Então, essa pessoa decidiria importante isso, os irmãos aceitariam tal determinação, certo? Perfeito. Porque quando chega ali no versículo 7, ele fala, por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Ele está falando assim, olha, se tomar o ideal seria que vocês nem brigassem e que alguém aceitasse, né? Levar o prejuízo por amor da comunidade, em termos assim, mais genéricos, né? Só que, pensa num julgamento. Vai lá, 2 pessoas, né? Vão as 2 pessoas diante do juiz lá, da igreja. Uma pessoa da igreja lá, que foi designada para fazer isso. Ouve lá e diz o que você acha, quem tá com a razão. Se um não aceita o que foi determinado, ele acha que ele prejudica e ele não aceita, ele vai recorrer a outra instância. Entendeu? Então, isso aqui só faz sentido se for
que as pessoas ali da igreja aceitem essa questão, entendeu? É lógico que o fato de não aceitar pode acarretar numa disciplina eclesiástica, a pessoa até ser excluída da igreja. Mas não significa que ela não iria à justiça comum. Que inclusive no capítulo 5, é que Paulo tá tratando assim, de galera, vocês são uma comunidade contraste, para usar o gorrinho aqui, vocês são uma comunidade que destoa desse mundo mal, ainda mais no contexto da cidade de Corinto e tal, uma cidade bem complicada, cosmopolita, cheia de rolê e tal, idolatrias e prazeres da carne, aquela coisa toda. Então Paulo força muito, e ele é duro com a igreja de Corinto. Ele pega pesado, inclusive aqui no capítulo 5, ele tá pegando pesado com a igreja, porque, gente, vocês precisam ser diferentes da galera lá de fora, vocês precisam, tem que ter um contraste entre vocês. E aí vocês que vão ser instrumentos de Deus para julgar o mundo, né? Ele traz uma questão escatológica aqui, e tem essa ideia também de que essa comunidade escatológica já vive o escatom, no presente, porque Paulo diz que já é nova criação quem está em Cristo, na mesma carta, ele vai usar esse argumento, e acho que até já usou, né, porque é no capítulo 2, se não me engano, ou agora não lembro, onde é que está a nova criatura? Me fugiu da memória, mas é em 1 Coríntios, e Paulo trata isso, ou é segunda, enfim, é com a igreja de Corinto. Acho que é 2 Coríntios. Dá uma googlada aí, Cacau. É 2 Coríntios. Não não seja, tô. Não tá googlando? Não, tô aqui no 1 Coríntios 6 aberto aqui. Então o que acontece? Paulo tá querendo assim, gente, vocês vão ser o povo que Deus vai usar para julgar todo mundo aí no final, no escatom e tal. Pô, vocês que já devem viver como nova criação, não estão sabendo usar esse BO, não estão sabendo administrar esse BO, isso é muito ruim. Inclusive, os comentaristas até que eu consultei, eles dizem o seguinte, pô, a igreja já perdeu com esse rolo aí. Porque o simples fato de vocês terem levado essa causa para a justiça, para um tribunal humano, já faz com que a igreja perca, por conta do testemunho que a igreja está dando. Isso. Então, assim, a causa de Paulo aqui é o seguinte, vocês não estão dando um testemunho adequado perante. Até o Leon Morris coloca assim, ó, os que estão em Cristo têm especial desvelo uns pelos outros. Os coríntios estavam cometendo um duplo pecado. Estavam pecando contra padrões éticos e estavam pecando contra o amor fraternal. O fato de aquele que recebeu o julgamento e que de alguma forma, eu no fundo fui danificado aqui, eu vou ter que perdoar o cara porque a gente tá resolvendo entre nós aqui, sofrer o dano mesmo, que é o versículo que tu leu, né? Que é o versículo que tu leu. O princípio é esse. Inclusive, assim, aí que vem o lance, né? Eu acho que esse início de 1 Coríntios 6 não pode ser desconectado do 5, onde o tema é disciplina eclesiástica por causa de um homem que está cometendo uma coisa terrível, que é tomar a esposa do próprio pai, né? Exato. E com um certo consenso da comunidade. Dá a entender, exatamente. Né? Vocês aceitam entre vocês o que nem entre os gentios aceitam. E essa é a briga de Paulo, né? Só para ficar bem claro. O Paulo Paulo, tanto que ele nem cita nomes, né? Paulo não cita nomes, porque a ideia... E Paulo não tem problema em citar nomes. Mas aqui ele não cita, porque o grande ponto de Paulo não é expor aquele que cometeu o pecado, ou no caso, os dois ali que estão num litígio. Mas, gente, vocês são a comunidade de Deus. Por favor, ajam como tal. Não, então, mas aí tem um lance muito importante. No nosso conceito atual, o adultério, ele é um problema moral, né? Mas no mundo antigo, ali havia também uma visão de que o marido está sofrendo um dano. Entendeu? É claro que o adultério também é um dano para a parte fiel, né? Hoje ainda é. Mas naquela época muito mais. Especialmente dentro de um contexto pagão, da ideia de uma visão de matrimônio como propriedade e tal. Não que essa seja a visão de Paulo, porque não é, tá bom? Mas ele está trabalhando nesse mundo, né? Exato. Então, ele falar isso sobre sofrer prejuízo e tal, essas coisas em seguida, ele tá tratando de um caso concreto em que alguém sofreu um dano. Só que ele não tá... Ele tá quase que dizendo assim, olha, vocês não tratam os problemas dentro de casa e estão recorrendo afora, entendeu? Ele não tá dizendo assim, não faça nada, né? Só sofre prejuízo. Imagina a parte traída sofrendo prejuízo ali, né? O que significaria, né? Não, tudo bem, filho, continua aí com a minha esposa, tal. Faz sentido, né? Não é isso que ele tá falando. Ele tá falando, não, vocês precisam julgar, vocês precisam se reunir e julgar essa parada. Vocês precisam dar uma sentença, vocês precisam chegar a um veredito dessa parada, entendeu? Exato. E no caso específico ele já deu.
que ele fala, né? Entrega a Satanás. Ele já deu isso no capítulo 5. Só que aí ele começa a desenvolver mais sobre eles julgarem uns aos outros, sobre eles saberem. E aqui todo o capítulo 6 terá uma questão também de moralidade. Por isso que eu acho, Bibo, que esse texto está mais vinculado com essa história específica do capítulo 5 do que só questões financeiras, tá? Sim, não. Porque o tema da moralidade tá tá aqui no 6, ó. Tá o tempo todo, o tempo todo. Inclusive ele fala de se deitar com a prostituta e tal. Tá tudo aqui, né? Sim. Alguns dizem que parece ser uma digressão de Paulo, né? Tem uma digressão. Não, mas eu acho que tem mesmo, eu concordo. Uma ele vai pegar o princípio, mas isso ele faz de 1 Coríntios inteiro, tá? Ele pega o princípio e ele amplia e ele aplica várias situações. Exato. Né? Ele vai fazer isso com um monte de coisa. Então, aqui também, certamente ele tá fazendo isso, com certeza, porque não tem um caso específico que reúna um ladrão e um imoral, inclusive com coisas aqui, como ele coloca, né, as questões de se deitar com homens e tal, tá tudo aqui nesse mesmo texto. Não tem um caso específico que reúna tudo isso, entendeu? Então, com certeza, ele tá ampliando o princípio por um monte de coisa, sabe? Então, boa. Aí que é o lance. Bom, então, a princípio, Paulo tá dizendo assim: não jogue as coisas pro mundo se vocês são irmãos em Cristo. Se vocês são irmãos em Cristo, vocês precisam resolver entre vocês, ok? É isso. Só que... Ei, lá vem o só que. A gente precisa de uma pergunta muito importante. São irmãos em Cristo? Eita, Cacau, como assim? Sim, porque é o seguinte. Porque é o seguinte. Se o irmão rouba outro irmão, isso fica evidente, e ele se arrepende, pede perdão e se compromete a restituir, e o outro irmão roubado muito, vamos dizer assim, muito abastado, fala: irmão, você se arrependeu, isso não tá certo, não faça mais, mas tudo bem, não precisa restituir, vamos caminhar daqui pra frente, é uma coisa, entendeu? Agora, se o irmão rouba um outro irmão, e aí eles vão diante da igreja e falam assim: olha, ele me roubou, não sei o que lá, tal. Não, mas não roubei, não vou devolver, não quero saber quem são vocês e tal. Ele não tá reconhecendo a autoridade da igreja. Então ele não faz parte do mesmo corpo, entendeu? Boa, entendi. Se ele não faz parte do mesmo corpo, não tem problema você levar isso pra justiça. Até porque a igreja não vai ter como julgar se aquele que causou o dano se afasta do corpo para não receber o julgamento da própria Exatamente. comunidade. E não significará nada essa parte que sofre prejuízo. Sofrer esse prejuízo não vai significar nada pro outro, porque vocês não estão na mesma fé. Não vai significar assim: nossa, realmente, olha como o evangelho faz diferença e tal. Não vai significar nada, não é viver pelo evangelho isso, tá? Então, acho que ainda há casos em que a gente deve sofrer o prejuízo por conta do testemunho público. Do testemunho público, mas isso são casos específicos. Tem outra coisa também. Há certos crimes e certas coisas erradas feitas que elas precisam de uma ação, tá bom? Uma ação judicial. Punitiva, eu não vou nem dizer judicial, vou falar punitiva, uma ação punitiva para que isso não se repita. Aí tem casos muito importantes pra gente falar sobre isso. Então vamos lá. Vamos lá. Pensa num abuso sexual ou num assédio sexual, certo? Tratar isso no âmbito da igreja, pura e simplesmente, e não levar para as instâncias criminais, isso soará, em caso de reincidência, como o quê, Bibo? Como ocultação. Entendeu? Como uma preservação de um criminoso que continua oferecendo risco, e isso pode acontecer lá na frente de novo. Talvez, e assim, eu vou citar, mas, né? Talvez esse princípio de 1 Coríntios 6 é que tenha feito a igreja lá dos Estados Unidos, que ocultou um caso de abuso, tomar essa decisão. Cara, achando que estava sendo super bíblica. Entendeu? Cacau, tu levantou agora um negócio aí na minha cabeça. Agora tu comprou um kitnet aqui. E o que aconteceu depois, lá nesse caso específico, nessa história específica dos Estados Unidos? Reincidência. Muita reincidência, entendeu? Né? Reincidência. 700 casos, né, aí, Cacau? 700 casos. Ao longo de décadas, né? Acho que a gente 700? tá falando de coisas diferentes, né? Você tá falando da convenção toda, né? Isso. Mas tudo bem. É outro exemplo excelente. Eu tava falando de uma igreja específica. Mas tudo bem. Sim, aquela lá, daquele cara lá. Isso, exatamente. Do JM.
J-Mac. Não, mas é do John MacArthur, gente. Vamos lá, vamos aqui, ó. Vamos. Não, o do apelido John dele é MacArthur. J-Mac. É J-Mac. É J-Mac? Ah, não sabia. Ó, desculpa, eu não sou íntimo desse cara. Não, então, J-Mac. veja, e assim, é um caso que a gente tá dizendo, mas assim, não é só o problema disso. Tem uma outra questão que é uma questão histórica também. Muito bom. A forma, vamos dizer assim, de justiça da época do Império Romano e das províncias e tal, não é a mesma de agora, tá? A justiça... Tiago fala sobre isso, né? Quando ele fala assim, não são os ricos que arrastam os pobres para os tribunais? Tiago tá falando de um sistema de justiça que claramente ampara mais... né? Privilegia, isso, essa palavra que eu queria. Privilegia o rico em detrimento do pobre. É um sistema de mais opressão do pobre. É o Brasil, não que não? hoje, então, não que hoje seja totalmente diferente disso, mas há muitos mais recursos para lidar com essa questão, tá bom? A desigualdade é um problema jurídico grande também, tá? E tem alguns casos no Brasil que a gente poderia até dizer sobre isso, né? Mas não é só essa questão, tá bom? Hoje a justiça frequentemente sentencia a parte mais rica a pagar para a parte mais pobre. Então, assim, não é dessa forma como o Tiago coloca lá, mas ainda que isso aconteça com muita frequência também, tá bom? Mas não é sempre assim. E há casos e há crimes em que isso é mais ou menos justo, né? Essa aplicação. Entendi o ponto. Então, assim, a gente tem essa outra questão hoje, entendeu? Só que o texto não vale mais para hoje? Com certeza vale. Ele vale para algumas coisas. Primeiro, ele vale para nós entendermos a igreja como esse lugar em que a gente senta, conversa e resolve as nossas diferenças. Exato. E deveria ser esse espaço. Que é um espaço que existe no judiciário hoje, que é o direito conciliatório, né? Que é a galera lá, não, vamos tentar chegar numa conciliação aqui para não precisar ir para o litigioso e tal, vamos tentar conversar. Então, isso já existe nos tribunais hoje. Inclusive, Cacau, soube de testemunhos de igrejas que impediram muitos divórcios de acontecer. Sim, porque a própria justiça ali, né, o juiz dessa vara aí, não sei como é que se fala os termos técnicos, reconheceu o trabalho de uma igreja e, inclusive, chegou até a recomendar, vi que vocês estão meio em dúvida e tal, procure um advogado tal, tem aconselhamento, assim, de fazer indicações. E a igreja foi até reconhecida na cidade por ter esse cara, olha, alguns divórcios foram impedidos porque sentaram, conversaram e tentaram mais uma vez, sabe? Então, esse espaço é muito legal mesmo. E aí, se a gente vai falar do ponto de vista, né, que vai além do casamento, porque casamento é uma coisa que toca muito questões morais para nós, né? Mas você vai falar de outras questões envolvendo dois irmãos da igreja, questões comerciais às vezes, questão de sociedade e tal. Você vai... Tem que sentar e conversar, tem que entender que há essa relação. Agora, essa relação, ela não pode ser utilizada para a promoção da injustiça. E acho que esse é um princípio importante aqui que Paulo coloca. Se nós estamos diante de Deus, nós devemos prezar pela justiça mais do que qualquer outro. Certo. Nós não estamos menos obrigados a fazer o que é certo. Nós estamos mais obrigados. Então, sentar dois irmãos para o cara que é safado continuar sendo safado, não é o caminho. É justamente o contrário. Esse cara deveria se encher do temor de Deus para não cometer essas coisas. Exato. Mas há circunstâncias em que danos são cometidos, em que a parte que efetuou o dano não tem como lidar com isso, né? Ou isso lhe custaria muito mais do que ao outro, o outro tem condições de perdoar, tem um monte de questões possíveis disso. E aí o texto ensina, por que você não sofre prejuízo? Talvez isso seja uma pergunta para a gente levantar quando a gente tem alguma questão. Por que não sofrer o prejuízo? Vamos deixar essa porta aberta. A porta do prejuízo vale a pena sofrer? Ela faz sentido nesse caso? Ou eu simplesmente estarei permitindo que um injusto seja um injusto, né? Porque se eu for permitir que um injusto seja um injusto, aí é melhor não sofrer prejuízo. É melhor ir diante de gente que pode aconselhar e ver se esse caminho vai ser um caminho de efetuar justiça. Pastor, ou sei lá, irmão, olha aqui nosso caso. Um apresenta, outro apresenta, e aí? E aí se ele fala assim, olha, eu acho que realmente nesse caso você tá certo, ou você tá certo e tal. Não concordo, não, tá errado e tal, vou levar isso pra frente. Vai levar pra frente, entendeu? Então... Cacau, eu tô parado lá no teu caso ainda, eu tô parado lá no caso do abuso, né? Porque eu acho que ele é um caso onde que a aplicação desse texto tem que ser muito bem pensada mesmo, coletivamente,
E é o tipo de dano que não dá pra se, tipo Não assim... tem jeito, não tem jeito. Isso jeito. tem que ser judicializado. Tem que não ser tem jeito. judicializado, porque... Porque se não houver um pagamento, essa questão vai se reproduzir, vai acontecer de novo. Tanto que, por exemplo, um dos casos lá envolvendo, né, ligados à convenção, à própria igreja do John MacArthur e tal, teve reincidência, né? Reincidência. Então, exatamente. A pessoa que denunciou para a comunidade foi silenciada. Ou seja, né, ela seguiu o protocolo paulino. Só que não deu certo. Tanto 1 Coríntios 5 e 6, quanto Mateus 18... são utilizados frequentemente para silenciar vítimas de abuso de igreja, viu? Frequentemente. E esses princípios não... Inclusive, com uma exigência absurda que é... vamos lá então, vai lá e você fala. Se alguém pecou contra ti, vai lá e fala com a pessoa. E coloca o abusado diante do abusador. Olha Como só. assim? Você acha que Mateus 18 existe para esse tipo de coisa? É complicadíssimo, com certeza não. Então, eu acho que é muito interessante a gente ver isso, porque no fundo, quem está fazendo isso não está agindo como irmão, que daí é Não está agindo como irmão. É a primeira questão que você levanta então, lá. Então ali não tem nem igreja para você Exato. para você levar, não tem os santos para você levar a sua causa. Entendeu? Exato. Então, que situação complicadíssima. Então, sério. assim, por isso que eu digo, pode, mas nem sempre é a melhor coisa. Em vários momentos, assim, tirando esses casos em que não faz sentido um confronto numa cariação, né? Tirando esses casos em que não faz sentido uma cariação, uma conversa, um diálogo, uma conversa com gente ali que é sábia, orientando, isso é uma coisa que tem que estar no nosso horizonte, tá? Só que Paulo está falando o que se espera de uma igreja, e nem toda igreja é assim. Há muitas igrejas com muitos problemas, inclusive a igreja aqui para quem Paulo escreve, a igreja de Corinto. Então... Sabe o que eu lembrei agora, Cacau? Ela não deixa de ser igreja por causa disso. Paulo não deixa de chamá-los de santos, não deixa de dizer que eles têm todos os dons. Exato. Então a sua igreja... Eu não conheço nenhuma igreja que está no nível de decidiu, está decidido, entendeu? Exato. E outra coisa, mais duas coisas, Bibo. A última. Não, duas. Tá, é que eu lembrei de um caso, mas eu até nem vou fazer essa digressão. Vai lá, Pastores e líderes não são capazes judicialmente de tomar decisões que entram nos âmbitos da lei. Eles não são capazes, eles não são juristas, entendeu? Então, o que ele promove não é uma sentença. Eu usei essa palavra várias vezes aqui, usei errado. O que ele promove não é uma sentença, o que ele promove é um acordo. Entendeu? Boa. Um acordo. Ele não pode promover uma sentença porque ele não é juiz, ele não tem como fazer isso. E outra coisa importante. Nunca pode-se se exigir, tá certo isso? Se não tiver, vai. Nunca pode se exigir da parte prejudicada que ele sofra o prejuízo. Ninguém tá no lugar de falar assim, não, sofre prejuízo. Ninguém tá no lugar de fazer isso, tá? Porque a pessoa peraí, que tem que essa decidir. parte... mas daí essa tua fala aí, levando em consideração o que a gente falou anteriormente, porque Paulo aqui tá sugerindo que se leve um prejuízo. Mas ele como princípio, ele não tá falando isso num caso específico. Você não pode chegar num caso específico e falar assim, ei, deixa quieto esse negócio aí. Isso, você foi abusado, deixa quieto. Não, pega outra coisa. Pega, né, o exemplo que eu gosto de dar, né? Um carro bateu no outro saindo do estacionamento da igreja. Não, deixa eu te Você não pode dar chegar outro pro exemplo. cara que foi batido e falar assim, cara, deixa isso aí. Você não pode falar isso. Entendi. Porque Não, ele vamos que tem tentar que resolver. Não, eu tenho que ir pra cima de quem bateu e levá-la à consciência de pagar o irmão que ele levou um dano. Chegar num acordo, conversar. Exato. Então. Mas, cara, saiu agora uma reportagem esses tempos, eu não sei se ela é atual, mas eu vi semana passada, mas de um pastor que alugou uma casa da irmã e ele não pagava aluguel. E a polícia foi lá retirar o cara. Tu viu esse cara? E o cara... Não vi, mas eu sei de uma história assim também. E o cara tratava o guarda como um enviado de Satanás e tal. Eu vi. Viu? Não, assim, uma coisa absurda. Então, de fato, aí talvez a igreja tivesse tentado, né? Foi lá falar... Se bem que o irmão era o pastor da comunidade, né? Assim, então, realmente não tinha que a igreja tentou. Duvido que a igreja tentou. Talvez não tenha. E aí, no caso, o que essa irmã vai fazer? Vai deixar o cara morando lá na casa dela? Mas eu acredito sem pagar? que ela recorreu. Eu acredito que ela recorreu à igreja. Mas eu acredito, com certeza. Mas a igreja não duvido que ela tentou tirar o próprio pastor. E a sorte daquele irmão é que um policial crente foi lá fazer a ação, né? Porque o policial parecia ser crente e tal, linguajar e tal. A sorte do pastor é que era um policial crente. A sorte do pastor. Não foi sorte da mulher. Mas, cara, eu imagino que chegou um momento que eles pegaram o cara algemaram e tiraram da casa, né? Sim, a gente não vê o desfecho no vídeo. Mas nesse
caso é isso. Porque imagina ele falando pra um policial não crente, você tá com demônio, você não sei o que, você é enviado de Satanás, o cara vai se enviar da lei, meu filho, você vai ver o que Exato. Não, ele não ia ficar ouvindo ali com aquela paciência que o guarda tava, também por isso que eu acho que o guarda era crente, sabe? Mas enfim, é nesse caso, então, se tentou a igreja, pode ter sentado, mas... Não é assim, vamos tomar o dano, não é vou tomar o dano e tá tudo certo. Não, por amor à igreja eu vou levar o dano. Não é bem que é o isso. lance. Perfeito, Bi, perfeito. Por amor à igreja eu vou levar o dano, mas é igreja? Ele tá agindo como igreja? Exatamente. Entendeu? O lance é assim, vamos lá. Esse princípio, pra deixar bem claro, porque eu tô meio preocupado em não ficar muito claro. Então vou deixar vai bem ficar claro agora. Vou botar você na tela, olha pra câmera... Não sabe, eu fico inseguro quando você some, Bi. Fica aí. Tá bom, pronto. Pronto, vai lá, Cacau. Desculpa. Pra ficar bem claro. Eu fico feliz que eu sou um porto pra você, que você sente à vontade comigo. Você é meu porto seguro. Não, vamos lá, olha só, presta atenção, gente. Esse princípio nunca pode ser aplicado para poupar safados. Ponto. Certo? Certíssimo. Esse princípio existe para que a nossa justiça vá além da justiça dos fariseus. Então, vou pegar o exemplo lá que eu sempre dou do carro que bateu, né? Eu falei isso lá na Assembleia de Deus de Londrina e eu nunca tinha falado isso de púlpito, já tinha falado isso dando aula e tal. E aí teve uma reação assim na hora que o pessoal bateu palma, até eu tomei um susto. Olha aí. Vou responder uma pergunta, mas assim... Vamos lá, os carros... Estão 2 carros no estacionamento da igreja, o cara tá saindo. Então, 2 carros no estacionamento de um shopping. Sai um carro e bate no outro. Quem é o culpado, né? Um carro tá saindo, o outro tá estacionado. O carro sai e bate no que tá estacionado. Quem é o culpado? Quem estacionou errado, brincadeira. Não, quem bateu, né? Quem bateu é o culpado, brincando. O outro tá parado. Quem tem que pagar, então? Quem bateu. Quem bateu, exato. Vamos lá, estacionamento de uma igreja, meu irmão tira o carro, bate num carro que tá estacionado. Quem tem que pagar? Quem tem mais condições de pagar. Entendeu? Olha. O princípio deveria ser esse, que você não tá poupando um safado. Agora, tem um cara que foi lá, roubou a igreja. Não, tudo bem, vamos sofrer o prejuízo por amor a Cristo. Peraí, você tá só protegendo um safado. Entendeu? Não teve arrependimento, não tem nenhum problema de condição, não tem nada ali, só tem um safado sendo protegido. E nenhum texto bíblico nos afasta da justiça, todos eles nos aproximam da justiça. A questão é que, se você usar o princípio do shopping na igreja, não vai ser mais justo, vai ser menos justo. Porque a justiça de Deus, ela engloba tudo, ela não engloba só o ato, ela engloba todas as condições. Agora, se você pega o princípio do perdão para perdoar um safado, para perdoar não, para acobertar um safado, você não está caminhando na direção da justiça, você está caminhando na direção da injustiça. Caraca. Então é isso. Acho que agora ficou claro, né, Biba? Ficou. Volta o exemplo ali para que as pessoas entendam bem. Tá, como assim, Cacau? Quer dizer que na igreja, se quem bateu tiver menos condições, o irmão com mais condições é que paga o conserto? Não, idealmente, em caso do irmão não ter condição nenhuma, né? Exato. Seria isso. Lógico que não. Não tô falando assim, vamos ver quem é mais rico, então vamos... espero que as pessoas tenham entendido com a flexibilidade que o exemplo exige. Exato. Não, só para deixar bem claro. Isso, exatamente. O princípio é, se tem um irmão para quem aquilo vai fazer muita falta, o outro cobre. Entendeu? O outro cobre. Isso é fraternidade, né? Isso é fraternidade. Muito bom. Gente, é isso. O que você pensa? Diga aqui nos comentários do YouTube. Você pode estar ouvindo no Spotify, no Deezer, na Amazon, na Apple, no nosso site. Vai lá no YouTube comentar, ajuda a gente, passa esse, né, dá aquele like, comenta, ajuda esse vídeo a chegar mais longe, compartilha esse podcast. Mas é isso, Cacau. Gostei da nossa reflexão. E claro, deixe perguntas aqui no comentário desse vídeo. Deixe perguntas aqui no comentário desse vídeo para a gente responder num próximo BT Papo. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser, Cacau. Isso aí. É isso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu. Rafa, eu espelhei a minha câmera aqui, eu não sei como é que vai ficar isso na gravação. De qualquer forma, Rafa, tu faz que com esse meu movimento aqui, eu esteja olhando para o Cacau, tá bom? E não olhando pro além, tá? Então tu procura fazer esse movimento aqui para que quando eu estiver olhando para cá, eu esteja olhando pro Cacau. Por que a risada? No nível de detalhe, mano. Pra ficar mais legal o vídeo, pô. Foi mal, desculpa aí. Não, legal, vai ficar legal. Vai lá, continua. Mas é que eu achei que tinha dado um rolo, que tinha dado um... Desculpa aí, não, querido. beleza. Vamos lá.